Você já sentiu aquele frio na barriga só de imaginar uma vida em outro país? Seja para estudar, trabalhar ou se mudar de vez? Sabe aquele medo de tudo dar errado, de você não conseguir se adaptar ou de fracassar completamente? E se eu te dissesse que o medo não é o problema? E agora me diz, você conhece essa figura aqui? Pois é ela quem guarda o segredo para você conseguir dar o primeiro passo na direção do seu sonho. E se você acha que já sabe o que eu vou falar, então eu te desafio a ficar comigo até o final desse vídeo. Hoje você vai sair daqui com as ferramentas certas para transformar o seu medo em ação. Olá, que bom ver você por aqui. O meu nome é Adriano Carlos e com mais de 20 anos de experiência em mudanças internacionais, eu aprendi na prática como transformar o meu medo em uma força para eu seguir em frente. E aqui no Nova Colmeia eu compartilho tudo que eu sei para te ajudar a transformar o seu sonho de viver no exterior em uma realidade. Bom, não é novidade para ninguém que o medo sempre esteve presente com o ser humano. Não é mesmo? Foi ele que manteve a gente vivo. Quando a gente pensa nos nossos ancestrais, imagina quando eles encontravam, sei lá, com um tigre e dente de sabre. Era justamente o medo que fazia eles tomarem uma ação. E também essa ideia do medo que paralisa não é nada novo. É só lembrar da Grécia Antiga e desse mito da Medusa. Caso você não saiba, a Medusa era um monstro que transformava todo mundo que olhasse para ela em pedra, por causa do terror do seu olhar. E você já sentiu alguma coisa assim parecida? Deixando que o seu medo de se mudar para um outro país te paralise? Ou então deixando as suas inseguranças ou incertezas te dominarem, impedindo você de realizar os seus sonhos? Fica tranquilo, porque isso é normal. Sentir medo, todo mundo sente. Ainda mais numa mudança tão forte como essa. Existe aquele medo do desconhecido, da incerteza, não saber o que a gente vai encontrar. Um outro medo é a questão da grana, instabilidade financeira, se a gente vai conseguir ter um trabalho. E por fim, o maior medo de todos, eu diria, é o medo de fracassar, o medo de não conseguir se adaptar e ter que voltar com uma mão na frente e outra atrás. E como eu falei, tudo isso é normal. Eu e minha esposa, quando a gente decidiu imigrar aqui pro Canadá, eu tinha medo de não conseguir achar emprego, da gente não conseguir se adaptar, mas a questão toda é que, apesar do medo, a gente decidiu seguir em frente. Agora, você já parou para pensar de o porquê que o medo paralisa? Talvez não seja tão óbvio quanto pareça. É rápido, você vai gostar. Quer ver? Quando a gente começa a pensar muito em tudo aquilo que pode dar errado, a gente entra num loop de preocupação. E o que é a preocupação? Olha só que interessante. Pré-ocupação. Deixar a nossa cabeça ocupada só com coisa ruim. E o que isso causa? Acaba aumentando a nossa insegurança. A gente fica sofrendo só de imaginar naquilo que pode acontecer. Vamos deixar a sofrência só pro sertanejo? Porque eu quero te perguntar uma coisa, e isso é muito importante. Você tem mais medo de fracassar ou vontade de vencer? Porque o sucesso está justamente do outro lado do medo. Se você parar para analisar, você vai ver que todas as grandes conquistas das nossas vidas, elas acontecem justamente quando a gente consegue superar as nossas inseguranças. Interessante, né? Mas também entende o seguinte, o medo não é ruim. Simplesmente está mostrando pra gente que tem algo importante em jogo. Então o segredo todo é o quê? Conseguir utilizar ele ao nosso favor. Mas então vem a grande dúvida. Como superar o medo? Pois eu te respondo agora mesmo. Quer dizer, só para quem deu o like. Então aí vai a resposta. Só para quem deu o like. Eu concordo que pode ser difícil encarar os nossos medos de frente, mas o que é interessante do mito da Medusa, e fica comigo que você vai ver como que é legal isso. Os gregos mostraram pra gente um passo a passo de como vencer e dominar os nossos medos. Olha só que legal. Como é que o Perseu venceu a Medusa? Com coragem, estratégia e com as ferramentas que ele ganhou dos deuses. E vamos ver como a gente consegue aplicar isso para uma mudança internacional. Primeiro passo. O que a gente pode considerar como as nossas ferramentas para a gente conseguir controlar esse medo? Entender como é que o processo da mudança internacional funciona, aprender a fazer um bom planejamento, o processo de visto, emissão de passaporte, toda a documentação que é necessária. Um outro ponto muito importante, planejamento financeiro, aprender quais são os custos envolvidos, aprender também o máximo que você puder sobre a sua Nova Colmeia. Por exemplo, como que é o mercado de trabalho lá, o idioma local, entender mais sobre os costumes, as leis, enfim, tudo que você puder saber de antemão. Resumindo, o que você precisa é conhecimento. Essa vai ser a sua maior ferramenta para derrotar o medo. Conhecimento é poder. Quanto mais você se prepara, menos assustadora a mudança fica. Agora não parou por aí, vamos continuar. O que mais que o Perseu tinha? Estratégia. Então, assim como o Perseu, você também vai precisar de uma estratégia para conseguir enfrentar o seu medo e as suas inseguranças. Conseguir entender quem é verdadeiramente o seu adversário. Eu vou te dar um exercício prático muito simples, mas que vai te ajudar bastante. São 5 perguntas. Pergunta número 1.
O que realmente pode dar de errado se eu tentar? Pergunta número 2. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É alta, é baixa? Para quem está inscrito no canal é bem baixa, só digo isso, hein? Fica a dica. Pergunta número 3. Qual o pior cenário nessa situação? Pergunta número 4. Eu posso fazer algo para evitar que isso aconteça? E pergunta número 5. Se isso acontecer, qual que é o meu plano B? Resumindo, com conhecimento, planejamento e estratégia, o seu medo da mudança vai ficar cada vez menor. Ah, mas ainda tem uma coisa que eu preciso te falar. Quase estava esquecendo disso. O seu medo vai diminuir, mas ele não vai desaparecer. Sabe por quê? Porque ainda falta um elemento que a gente não falou ainda. Você lembra qual que é? O que o Perseu também tinha para conseguir derrotar a Medusa? Coragem. Mas você sabe o que a coragem realmente significa? Eu acho que você não sabe. Se você acredita que coragem é o oposto do medo, você está muito enganado. Calma que eu te explico. Muita gente pensa que ser corajoso é simplesmente não ter medo. Ter coragem é saber controlar o medo, saber que ele está ali dentro e agir mesmo assim. É conseguir seguir em frente apesar do medo. Sentir medo simplesmente significa que você entende a grandeza do desafio que está na sua frente. Lembra aquela história do tigre dente de sabre que eu contei no início do vídeo? Imagina lá os nossos ancestrais dando de cara com um tigre. Se eles deixassem que o medo paralisasse eles, já eram estraçalhados. Ou foge ou vai para cima, mas toma uma ação. E fugir não significa que você virou um covarde. Pelo contrário, significa apenas que você sabe que naquele momento você ainda não está preparado para enfrentar o medo. Nesse caso, o que seria mais prudente? Sair de lá, procurar as ferramentas corretas e, numa outra oportunidade, daí sim, partir para cima. A coragem está justamente na decisão de você não deixar que as suas inseguranças impeçam que você alcance os seus sonhos. Para não deixar que o medo te paralise, uma coisa é fundamental. Não fingir que ele não existe, porque isso só vai trazer ainda mais insegurança e mais medo. Ah, e tem mais, ainda não acabou não. E se eu te disser que a coragem é um músculo? Ih, complicou, né? Assim como o músculo, a coragem ela se fortalece quanto mais ela é treinada. Mas pô, se você tem medo de altura, eu não tô falando que é para você sair amanhã e tentar pular de paraquedas. Não faz isso, vai dar ruim. Pensa o seguinte, quando você vai começar a academia, você não sai ali puxando já 30 quilos de uma vez. Você começa devagar. Vai lá, puxa 5 quilos, 10 quilos, vai treinando mais, certo? Com a prática e com o tempo, vai chegar um momento que você vai conseguir pegar mais peso. Na ideia da coragem e do medo, pegar um peso de 30 quilos pode ser para alguém falar uma outra língua, com um desconhecido. Então, como é que você consegue treinar a sua coragem na prática? Pense em alguma coisa que te dá medo. Por exemplo, o medo do desconhecido. Uma forma de você começar a treinar a sua coragem é, uma próxima vez que você for num restaurante, você pode pedir um prato que você não está acostumado a pedir. Numa segunda vez, você pode ser ainda um pouco mais ousado. Pode pedir para o garçom ou para a garçonete escolher o prato para você. Mas dá um orçamento para ele, né? Porque senão vai trazer o prato mais caro do cardápio, aí você tá ferrado, né? Isso é uma maneira leve de você começar a se acostumar com uma situação que está fora do seu controle, que é algo que acontece muito quando a gente se muda para outro país. O que é legal é que todos esses pequenos incômodos vão começar a fortalecer o seu músculo da coragem. E cada uma dessas pequenas ações que você tomar vão fazer com que você consiga enfrentar medos cada vez maiores. Se não acredita, pelo menos tenta. Vai por mim, você vai me agradecer depois. E por fim, se você puder levar só uma mensagem de todo esse vídeo, se lembra do seguinte: o medo, ele não é o seu inimigo, ele é só o seu companheiro de jornada. Lembra quando a gente era criança e estava aprendendo a andar de bicicleta? A gente sentia um medo danado. Só que com a prática, com o conhecimento e com alguém ali segurando o banco pra gente, aos poucos a gente foi aprendendo a pedalar. Depois, não é que aquele medo desapareceu, ele só foi controlado. Hoje em dia, como adultos, é a mesma coisa. Os nossos medos vão ficando cada vez menores quando a gente consegue criar um plano, quando a gente consegue ter uma direção e principalmente quando tem alguém ali para dar uma ajudinha, um empurrão inicial, certo? Até aquele medo mais cabeludo, ele começa a perder a força. E justamente para você receber esse empurrão inicial e essa ajudinha que você merece e aprender as estratégias que você precisa para enfrentar os seus medos e exercitar a sua coragem, eu te convido a assistir esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar, tem muita informação legal ali. E além disso, se você quiser saber mais sobre as novidades da Nova Colmeia e as ferramentas que você precisa para sua mudança internacional, então clica no link aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Beleza? Te vejo lá então, hein? Fui!